rádio, Pai, como um canal, Senhor. Meu Deus, venha, Senhor, com tua presença, Senhor, envolvendo, Pai, tua amada igreja. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem falando conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usando o teu servo, segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24. Enquanto os irmãos encontram, gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar ministrando nossos pastores e a todos que aqui se encontram para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planeja no coração, e só falam de violência. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pregar com a temática conselhos que edificam. No livro de Provérbios nós vamos observar, é o livro da sabedoria. Ele vai trazer conselhos para toda a nossa vida. Em todas as áreas nós começamos a observar que há conselhos. Nós vamos ver que há conselho para o rei, há conselho para o servo, há conselho para o pai, há conselho para a mãe, há conselho para o filho, há conselho para o jovem. Há vários tipos de conselhos que Provérbios ele tem. Eu destaquei alguns conselhos que Provérbios ele vai trazer nas nossas vidas, que ela vai trazer orientação na nossa vida. Nós podemos observar que no ministério também nós temos conselhos. Nós vamos ver que em Provérbios vai dizer que dentro do ministério que nós temos que fazer com dedicação, temos que fazer com amor e com zelo. Isso é um conselho que Provérbios ele vai trazer para que o nosso ministério ele venha a ser bem sucedido. Nós vamos observar também em Provérbios ele dizendo sobre o ministério. Ele vai dizer que nós temos que buscar o aperfeiçoamento em Deus. Vai falar agora do esforço, da perseverança que nós temos que ter em Deus, buscando de Deus as capacitações, buscando de Deus os dons e buscando o aperfeiçoamento no que diz respeito ao conhecimento, no que diz respeito ao aperfeiçoamento para exercer o ministério na obra. Nós podemos ver também que o Provérbios vai dizer que para que nós venhamos ter um ministério abençoado, nós temos que ter uma vida santa. E Provérbios também vai dizer, e logo nós observamos esses conselhos, todos eles vão agora trazer para que venha o quê? Ter um ministério abençoado. Mas nós observamos também que em Provérbios há conselho para a família. Nós podemos, na vida sentimental, nós podemos ver a Bíblia dizendo, a Bíblia vai dizer em Provérbios que nós temos que esperar o tempo certo. Quantas pessoas têm uma vida e um casamento que não é da vontade de Deus, do jeito que Deus ele planeja, ele quer, porque a pessoa ela não espera o tempo certo para que venha assim, estar agora se unindo, se casando e se tornando uma só pessoa. E aqui em Provérbios nós vamos ver um dos conselhos que ele vai dizer, é que nós temos que esperar o tempo certo, esperar o tempo de Deus. Em Provérbios também vai trazer conselho na vida sentimental. Ela vai trazer como nós temos que tratar o nosso cônjuge, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo. E o Provérbios vai dizer que tem que ser o quê? Com dedicação, com apreciação, com zelo, com amor, com carinho. Nós vamos ver que ele vai falar que nós temos que um ao outro se completar, se ajudar. Isso que Provérbios também ele vai trazer. Se nós ampliarmos, nós vamos observar em outros livros também, vai falar muito, mas eu queria destacar alguns detalhes que Provérbios em si ele vai trazer alguns conselhos, embora eu não vou aprofundar dentro deles. E nós vamos observar também em Provérbios ele dizendo como conservar um casamento.
Porque Provérbios vai dizer que grandes são os obstáculos que nós vamos encontrar em um casamento. Porque a Bíblia fala que dois vão se unir, vão se tornar uma só carne. Mas só que para duas pessoas andarem junto, a Bíblia vai dizer: como andarão dois juntos se não tiverem entendimento? Então Provérbios também ele vai dizer que para conservar um casamento, os dois têm que estar o quê? Em entendimento, em harmonia, um ao outro ajudando e se esforçando para que venha o quê? Viver a bênção de Deus. Provérbios também tem conselho para a prosperidade. O primeiro conselho que eu vi também em Provérbios sobre a prosperidade é o quê? É confiar em Deus. Porque tem muitas pessoas que acham que vão conquistar, vão alcançar alguma coisa se eles, pelos seus esforços, pelos seus méritos. Mas em Provérbios aqui nós começamos a observar e ver Deus ele trazendo um conselho através do salmista, inspirado através do sábio, que vai trazer ali o Provérbios. Ele vai trazer que temos que ter confiança em Deus. O segundo conselho que ele vai trazer aqui, ele vai falar do trabalho. Ele vai falar que aquele que trabalha alcança a prosperidade. Aquele que trabalha, ele alcança riquezas. Isso vai mostrar agora, vai falar de um esforço. Embora se esse esforço não estiver alinhado com a vontade de Deus, esse esforço ele vai ser negativo. Nós não vamos alcançar aquilo que queremos. E se alcançarmos essa prosperidade, essa riqueza, ela vai trazer junto consigo muitas perdas, muitas lutas, muitas consequências. Porque Provérbios também vai dizer, quando ela falar de prosperidade, ela vai dizer que uma pessoa que ela prospera, que ela alcança bens, riquezas, e ela quebra princípios bíblicos, ela não obedece às leis, o andamento, os ensinamentos que Deus ele trouxe pela sua palavra, isso vai quebrar alguns princípios. E essa quebra de princípio, ainda que nós alcançamos, ou ainda que pessoas alcancem essa prosperidade ela vai vir repleta do quê? De maldições, repleta do quê? De prejuízos, repleta de coisas que vão trazer o quê? Infortúnios, tristezas na nossa vida. Provérbios também, quando fala de prosperidade, ele vai dizer para não sermos preguiçosos. Porque o preguiçoso, a Bíblia vai dizer em Provérbios muitas vezes com várias analogias, usando a formiga, usando tantas outras parábolas, para que venha trazer orientação para a nossa vida, que o preguiçoso ele não alcança nada. Vai dizer que o preguiçoso ele só quer dormir. O preguiçoso ele inventa desculpa, diz que está com medo, diz que não vai trabalhar porque no campo tem os animais selvagens, ele diz que não vai trabalhar porque o sol está quente. E tantos são os provérbios que a Bíblia ela vai descrever, vai orientar que o preguiçoso ele não vai alcançar. Mas só que o que eu achei mais interessante em Provérbios, quando eu estava olhando, é que a prosperidade ela vem quando nós somos fiéis a Deus. O escritor de Provérbios, nós vamos olhar até ele falando das primícias em Provérbios, mas aqui ele trouxe ali que a prosperidade em si, ela só vai chegar na vida de um crente, se o crente ele for fiel a Deus, para que Deus agora venha o quê? Vem estar guardando, vem estar o ajudando, vem estar o orientando para que ele venha alcançar essa riqueza, essa prosperidade, como eu disse, sem ter nenhum prejuízo. Nós podemos observar, dentro dos provérbios, que esses provérbios são muito ricos. E nós podemos ver, o livro de Provérbios, se nós formos olhar, ele vai descrever em todo ele, já começa dizendo que o princípio da sabedoria não é você adquirir um conhecimento, o princípio da sabedoria não é você estudar muito, o princípio da sabedoria, quando nós vemos, vai falar o quê? Vai falar do temor do Senhor. E o temor do Senhor, o próprio Provérbios vai dizer que o temor do Senhor adquire aquele que o quê? Aquele que a sabedoria tem, aquele que tem temor. E o temor tem aquele que faz o quê? Que obedece. A Bíblia vai dizer, aquele que obedece os mandamentos e as ordens do Senhor é o princípio do temor. E esse temor leva o quê? A obediência. Então a sabedoria, logo nós entendemos que é aquele que obedece os seus mandamentos.
Aí eu fui aprofundar um pouco. Para obedecer, nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender, nós temos que compreender e nós temos que colocar em prática. Então a sabedoria, ela vem quando nós agora, através que nós aprendemos as leis de Deus, nós agora entendemos e nós colocamos em prática com a obediência, e isso agora vai trazer na nossa vida as bênçãos de Deus. Isso é a sabedoria. A sabedoria é quando o temor nos leva à obediência. Não é o conhecimento simplesmente, mas é quando nós praticamos aquilo que Deus ele tem nos ensinado através da sua palavra. Os provérbios ele tem conselhos para várias áreas. E eu observei que esse provérbios em si, ele vai fazer uma analogia. Ele vai fazer analogias, e dentro dessas analogias que eu fui ver, ele colocou bênçãos e maldições. Reparamos nesse provérbio, se você ler ele todo, ele vai estar falando a respeito do bem e do mal, do certo ao errado, vitórias e derrotas, bênçãos e maldições, alegrias e tristezas, desobediência e obediência, sabedoria e insensatez, prosperidade e pobreza, e vida e morte. O escritor do Provérbios, no capítulo 24, ele começa a fazer analogia de coisas boas e o ao contrário, coisas ruins que acontecem. E ele começa trazendo e puxando o gancho a respeito daquele que tem o quê? Que obedece a Deus, aquele que tem sabedoria, aquele que teme, aquele que obedece. Por isso que ele vai fazer o insensato, porque o insensato é aquele que não obedece. O insensato é aquele que não escuta conselhos. O insensato é aquele que não quer praticar aquilo que ele tem aprendido, e ele não se preocupa em aprender. Colocando em prática, o escritor de Provérbios estava querendo dizer que aquele que não procura o conhecimento de Deus, aquele que não procura a sabedoria de Deus, aquele que não preocupa em ser orientado por Deus, conhecer os seus mandamentos, seus estatutos, para que a sabedoria venha estar dentro dele, e esse temor venha ajudar ele à obediência. E essa obediência venha trazer o quê? Frutos dignos de arrependimento. E o interessante, eu gostaria de pregar com o tema conselhos que edificam. E o interessante é que ele trouxe alguns conselhos dentro do Provérbios 24. E a primeira comparação, ele vai usar a inveja e a destruição, o temor e a sabedoria, e suas bênçãos. Reparamos no que ele vai dizer: não tenha inveja dos ímpios. A primeira comparação que eu observo é que ele vai falar agora o quê? Da inveja. Olha o que nós reparamos aqui ele dizendo que nós não podemos ter inveja. A inveja é um sentimento maligno. É um sentimento, se nós formos observar na Bíblia, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que é um sentimento que nasce no coração do homem, um sentimento maligno. E ele estava dizendo que não podemos ter inveja. E o interessante é que ele ainda diz que nós não podemos ter inveja do quê? Do ímpio. Olha o que nós podemos observar. Nós não podemos ter inveja do ímpio, do que ele tem e do que ele possui. Se já é ruim ter inveja, nós ainda temos inveja de ímpios, ainda seria o quê? Pior. E o interessante, quando ele estava dizendo isso, eu fui observar e analisar o que ele queria dizer com isso. Quando ele vai dizer para nós não termos inveja, nós vamos ver que o salmista ele vai dizer que aquele que os ímpios, eles murcharão como a planta, como a flor. Ela vai criar um tempo, porque os ímpios eles vão adquirir a sua prosperidade, o seu carro, a sua casa, a sua riqueza, não obedecendo os princípios e os mandamentos de Deus. E isso agora lá na frente vai trazer o quê? Maldições, vai trazer tristezas, vai trazer angústias. E o servo de Deus, quando ele está desejando, ou ele está invejando, porque a inveja é um sentimento que leva a pessoa a querer aquilo que são o quê? De outras pessoas. E ele estava falando, não deseje, não almeje aquilo que é o quê? Do ímpio. Porque aquilo que o ímpio tem vai trazer o quê? Maldições.
vai vir junto com maldições, vai trazer angústias e o quê? Tristezas. Então o salmista, quando ele estava dizendo para que nós não podemos ter inveja, a inveja em si já é uma maldição. E nós preocuparmos e queremos a invejarmos as coisas que são dos ímpios, nós estamos invejando algo que, se nós alcançássemos, iria trazer prejuízos para a nossa vida no decorrer do tempo presente, e ele ainda vai descrever no Salmo, no decorrer do tempo futuro. Porque os ímpios, a Bíblia vai dizer que com o tempo, tudo aquilo que eles têm se desfaz. E se não se desfazer as coisas que são materiais, eles vão viver uma vida de tristeza, de angústia e de dores, porque aquilo que eles receberam, as quebras de princípio, vai trazer muito sofrimento e muita dor na vida deles. Nós podemos ver, quando nós falamos o que da inveja, a inveja ela só faz mal. A inveja ela nunca vai fazer o bem. A inveja ela só traz o quê? O mal. A inveja é um sentimento que leva a pessoa a querer as coisas que são de outros. Só que tem pessoas que ele tem inveja e ele guarda no seu coração. Por isso que aqui a inveja vai dizer, se você ler, a inveja fica guardada no coração. E essa inveja, tem muitas pessoas que passam a vida toda invejando, e aquilo vai trazer o que? Mal somente a ela. Tem pessoas, o salmista vai dizer, que a inveja criou dores nos seus ossos e apodreceram os seus ossos. Isso vai falar que a inveja pode acarretar em doenças. Há pessoas que dizem que a pesquisa, medicina vai dizer que a inveja é um sentimento que causa câncer, que causa doenças. Isso é algo que vai trazer somente na pessoa. Aquelas pessoas que elas têm inveja, elas não falam, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Mas a Bíblia aqui ela vai descrever ainda mais. Ela vai dizer que tem pessoas que têm inveja, e essa inveja vai levar as pessoas ao quê? A tomar atitudes. Nós podemos ver na Bíblia que Caim agora vai matar o seu irmão Abel por causa do quê? Por causa de uma inveja. Ele vai ter o quê? Inveja do seu irmão. Então a inveja é um sentimento que ela vai levar pessoas a fazer coisas para adquirir o que tinha. Como Caim agora, ele vai ver que o seu irmão vai ser bem sucedido, porque o seu irmão obedecia os princípios, o seu irmão tinha uma vida a qual obedecia a palavra de Deus, a qual priorizava o reino. A Bíblia vai dizer que ele deu as primícias, e Caim ele não tinha essa vida. Mas quando quando Caim começou a receber as bênçãos de Deus, porque a obediência, a sabedoria e o temor vai levar nós à obediência. E quando ali ele vai receber o quê? Ele vai receber as suas bênçãos. Agora Caim vai ficar com o quê? Com inveja. E essa inveja vai levar Caim a matar o seu irmão. Então a inveja ela leva pessoas a matarem as outras. E o interessante aqui, que estava dizendo da família. Então quer dizer que a inveja ela destrói famílias. Nós podemos ver aqui que estava dizendo em Provérbios que a inveja aqui fez Caim matar o seu irmão. Então vai mostrar que a inveja faz matar o seu irmão. Logo nós podemos observar também que a inveja fez com que ele viesse o quê? Se rebelar contra Deus. Quando Deus vai falar com ele, ele vai agora se rebelar contra Deus. Ele vai agora estar falando com Deus de uma forma, sou eu tutor, sou eu tutor do meu irmão. Ele vai agora responder a Deus. Ele vai agora mentir para Deus. Ele vai agora querer esconder aquilo que ele fez. Então a inveja vai fazer a pessoa tomar algumas atitudes. Então nós não podemos deixar que a inveja venha dominar o nosso coração. Nós vamos ver também, o salmista diz, nós vamos ver também sobre a inveja. Nós vamos ver que o salmista ele vai dizer que a inveja ela vai fazer mal para a pessoa, porque a pessoa ela vai ficar agora não valorizando aquilo que ela tem. Porque uma pessoa que tem inveja, ela almeja tanto
as coisas que as outras pessoas elas têm, que elas deixam de valorizar aquilo que ela tem. Nós podemos ver que Satanás, ele tinha grandes coisas, mas a inveja e o desejo de querer aquilo que não era dele fez com que ele viesse desvalorizar e até a perder aquilo que ele tinha. Porque uma pessoa invejosa, ele sempre vai querer as coisas que são o quê? Das outras pessoas. E eles não vão valorizar o que eles têm. Às vezes a pessoa vai ter o quê? Vai ter carro, vai ter casa, vai ter família. Mas só que a inveja é um sentimento que a pessoa, mesmo tendo casa, ela quer a casa do outro. Mesmo tendo família, deseja a família do outro. Mesmo tendo carro, ela vai querer o carro do outro. Não é simplesmente, igual muitos vai dizer, a pessoa tem inveja porque não tem. Não, é um sentimento tão diabólico que a pessoa deseja aquilo que a outra tem, mesmo ela tendo. Por quê? A inveja vai levar sempre a pessoa a querer, a valorizar as coisas que os outros têm e acaba desvalorizando o que ela tem. A inveja também fez que José, ele foi vendido para os seus irmãos. A Bíblia fala que só porque José, Deus agora vai se revelar a ele, vai trazer um sonho a ele, os seus irmãos agora vão ter inveja dele, porque Deus tinha falado para ele que tinha um cargo de honra para ele. E a Bíblia fala que José agora ele vai ser o quê? Os irmãos vão tentar matar ele, os irmãos agora vão trapacear, os irmãos agora vão por causa das ambições querer vender José. Isso nos leva a entender que na prática uma pessoa que ela tem inveja, ela tanto mata, como ela trapaceia, como ela não tem limites em fazer o mal, para que ela venha adquirir aquilo que ela quer. Nós podemos ver que os irmãos, por causa da inveja, venderam José, tentaram matar José, e José passou por grandes prejuízos, e em Atos dos Apóstolos vai descrever que se Deus não tivesse agora como um forte livrado José teria padecido por causa desse sentimento do que? De inveja. A Bíblia também vai dizer que Saul perseguiu Davi. Isso vai falar agora de posições e cargos, até dentro da igreja e no emprego, por causa do que? De invejas. Tem pessoas que são perseguidos por quê? Porque eles se capacitam. Davi se capacitou em Deus, e a unção que Davi recebeu agora era para conquistar. E aonde Davi ele colocava o pé, aonde Davi ele ia, Davi era um vencedor. Davi era um vencedor que venceu o gigante, Davi era um vencedor que venceu o urso, Davi era um vencedor que venceu o leão. E isso fez o quê? Com que o povo viesse trazer palavras, e essas palavras veio fazer com que Saul viesse ter inveja de Davi. Quando as mulheres vão dizer que Saul matou milhares e que Davi tinha matado os seus 10 milhares, isso vai fazer criar um sentimento de inveja em Saul, e Saul agora vai começar a perseguir Davi. Então nós vemos também que a inveja faz com que pessoas venham trazer o que? Venham perseguir. Isso no emprego, isso até em cargos eclesiásticos dentro da igreja. Nós podemos observar. E ele termina. Outra coisa que eu vi também na inveja é que as palavras elas podem suscitar inveja. Tanto nesse texto como no próprio Provérbios, porque foram as palavras das mulheres que fizeram com que viesse nascer o sentimento de inveja. Aí eu fui observar isso na Bíblia. Existem pessoas que uma palavra que foi colocada, isso vai criar o quê? Inveja. A Bíblia vai dizer que os irmãos também tiveram inveja de José por causa que o pai tratava o filho diferente do outro. A Bíblia vai dizer que para José o seu pai fez uma túnica diferente dos outros. Então as atitudes, quando não é aplicado dentro da justiça, ela também vai criar o quê? A inveja no coração dos outros. Então as palavras, as atitudes podem ajudar a criar no coração invejas. E muitas pessoas têm muitos bloqueios e se revoltam por causa do quê? Por causa dessas injustiças, e acabam dando lugar. E o diabo vai plantar agora o sentimento de inveja e outros tipos de sentimentos no coração do homem.
E olha o que ele vai dizer também: nem deseja a companhia deles. Por que ele vai dizer não tenha inveja dos ímpios? Porque os ímpios, para conquistar muitas das vezes as suas coisas, ele vai usar quebrar os princípios, como eu disse. E depois ele vai fazer o quê? Nem anda na companhia deles. E ele vai explicar no versículo 2 por que nós não podemos andar na companhia dos ímpios. Pois a destruição é o que eles planejam no seu coração e falam de violência. Isso mostra que nós poderíamos, como vai dizer, a Bíblia vai dizer no Salmo 1, para que nós não viemos nos deter, nós não viemos nos sentar, nós não viemos fazer parte da comunhão. Por quê? Porque nós podemos ser influenciados pelos pensamentos dentro do coração e pelos desejos o quê? De violência que esses homens eles podem ter. Nós podemos ver ela vai ajudar a plantar às vezes sementes ruins nos nossos corações. Eu conheci um pregador, ele é uma pessoa muito abençoada, muito usada por Deus. Só que ele começou a andar com pessoas, e essas pessoas a qual ele estava andando, a qual ele começou a conviver, a ter relacionamento e a conversar, ainda que fosse da igreja, tinha pensamentos e levava a obra de Deus e a igreja como um comércio. E tudo que eles avaliavam e pensavam a respeito do quê? De dinheiro. Eles tratavam a igreja, tratavam o povo e as vidas como se fosse o quê? A igreja que ofertava mais, como eles eram itinerantes, a igreja que ofertava mais, a igreja que abençoava mais. E aquilo foi fazer o quê? O seu coração, sem ele perceber, começou a desejar, e sem perceber ele começou a fazer as mesmas coisas que aqueles homens estavam fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta, ele vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Então aquelas conversas que vinham trazer, que o pessoal ficava falando, ele ouvindo, ele acabou que começou a assimilar e a praticar também, mesmo sem o quê? Sem perceber. Ele já estava fazendo a mesma coisa. Então por isso que a Bíblia ela vai dizer que nós temos que o quê? Ter vigilância, a não ficar na roda de escarnecedores, a não ficar junto com pessoas que venham falar o quê? Coisas que não edificam, coisas que vêm trazer confusão, coisas que vêm desacrescentar aquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida. Aí eu vi ele falando aquelas coisas, eu dei um conselho para ele. Quando eu vi aquele pregador fazendo aquilo, eu falei: você já perdeu a sensibilidade e aquilo que você foi chamado para fazer. Porque você foi chamado para pregar, para ganhar almas, mas agora você já está achando que a igreja e o altar virou o quê? Comércio. E ele já estava pensando e vivendo como se o quê? Como se a igreja fosse comércio, pensando em se dar bem, querendo enriquecer. E até o apóstolo Paulo vai advertir contra isso, dizendo que a igreja não era lugar que viesse o quê? Que as pessoas venham ter ambições e desejos, mas a obra de Deus era feita o quê? Por amor, sacrifício e dedicação. De certo que aqueles que fazem a obra, Deus agora ele vai cuidar. Deus agora ele vai o quê? Deus ele fala que ele era o patrão, mas nós não podemos usar para poder aproveitar e ganhar dinheiro. E aquele jovem ele tinha sido influenciado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia também agora vai descrever, quando ele vai fazer a comparação, ele vai dizer: com a sabedoria se constrói uma casa. Ele vai dizer que a edificação de uma casa se constrói com a sabedoria. Como eu disse, a sabedoria é o temor. Temor esse que nos leva a obedecer. Através do quê? Através do conhecimento, através do quê? Da dedicação, através da prática da palavra de Deus vai ajudar o quê? Nós obedecemos. Então a Bíblia estava dizendo que uma pessoa obediente, ela vai o quê? Construir uma casa. Essa casa aqui, ela tem vários sentidos que são espirituais, sentidos que são literais. Mas o que eu quero descrever
ver e trazer como relevante na nossa vida é que a obediência a Deus vai nos levar a construir. Aqui estava dizendo de construção, estava dizendo que nós vamos conseguir construir algo. Tem muitas pessoas que não conseguem construir nada na vida, nem fisicamente, nem espiritualmente, porque eles não têm temor, eles não obedecem os mandamentos de Deus. E as bênçãos de Deus, elas vêm por causa do quê? Por causa da obediência. Então uma pessoa que obedece a Deus, que ela é obediente aos seus mandamentos, porque tem pessoas que aceitam Jesus, mas eles não obedecem os mandamentos. Eles não querem se submeter às regras, às leis, aos estatutos de Deus. Eles aceitam a Jesus, mas querem viver da forma que eles querem. E aqui ele vai dizer que quando nós obedecemos, nós vamos agora conquistar, nós vamos agora construir, nós vamos agora edificar algo na nossa vida. E ele vai falar agora que o discernimento, ele agora o que? Consolida. Porque uma coisa nós construímos em Deus, outra coisa nós fazemos o que? Nós mantermos aquilo, nós continuarmos com aquilo. Quantas pessoas eles constroem? Eles conseguem comprar, mas com o tempo aquela pessoa ela perde, com o tempo aquela pessoa ela não vai conseguir ficar com aquilo. E o salmista aqui estava dizendo, uma coisa era construir, uma coisa era consolidar. Consolidar é você continuar com aquilo. Então o salmista estava dizendo que a sabedoria, ou seja, a obediência, ia nos levar o que? A construir na nossa vida. Mas só que quando nós tivéssemos discernimento, para que nós não viéssemos o quê? Sair dos caminhos de Deus, nós não viéssemos a desobedecer, nós não viéssemos, se nós formos contextualizar dentro desse texto, nós não viéssemos cair em caminhos errados. Nesse texto aqui estava dizendo de sentimentos ruins, como a inveja e outras coisas, que poderiam fazer que uma pessoa que construiu viesse perder aquilo que tinha construído. Porque uma pessoa, como trouxe na introdução, ela constrói, mas uma pessoa que ainda que ela tenha coisas, se ela começar a invejar os outros, ela vai deixar de valorizar o que tem, e ela acaba perdendo o que tem, perdendo aquilo que ela já construiu. Ela deixa de valorizar o emprego que tem, acaba perdendo. Ela deixa de valorizar a família que tem, acaba perdendo. Ela deixa de valorizar o carro que tem, pode acabar perdendo. Por causa do quê? Falta o discernimento. O discernimento é algo muito importante nas nossas vidas, para que nós viéssemos viver as bênçãos de Deus. E ele continua dizendo: o conhecimento vai trazer bens preciosos e agradáveis dentro dessa casa. Ele estava dizendo que dentro da nossa construção nós íamos ter outras coisas que iam agora complementar a nossa vida. O que ia complementar a nossa vida não ia ser as coisas que nós desejamos dos outros, mas ia ser aquilo que Deus acrescentasse na nossa vida. Porque o salmista fala, aquele que constrói, que tem aquilo edificado, agora Deus ia acrescentar mais coisas. O salmista estava parafraseando aqui de móveis, e espiritualmente falando, Deus ele agora iria acrescentar aquilo que nós tínhamos necessidade, ou aquilo que nós almejássemos, que nós íamos agora ser pessoas felizes e completas, não por desejar coisas dos outros, mas porque Deus iria acrescentar aquilo que Ele tinha nas nossas vidas. Porque nós temos que esperar Deus ele trazer na nossa vida aquilo que Ele tem para nós. Não nós desejarmos e ambicionarmos coisas que Deus não tem para nós. Por isso que o salmista ele vai dizer, o sábio, ele vai descrever aqui no Salmo, no Provérbios 24, ele vai trazer, e ele vai trazer que o conhecimento vai trazer, esse conhecimento aqui vai trazer o quê? Como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus? Esse conhecimento da palavra de Deus vai nos ajudar ao quê? A sabermos conquistar as bênçãos de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos os caminhos para chegar nas bênçãos.
Provérbios, mesmo como eu trouxe a introdução, ele tem conselhos para a vida sentimental, ele tem conselhos para a vida familiar, ele tem conselhos para a prosperidade, ele tem conselhos para o casamento, ele tem conselhos para o jovem, ele tem conselhos para o homem, para o pai, para o filho, para a esposa e para a mãe. Tem conselhos para todos os alinhamentos. E esse conhecimento, se nós adquirirmos, nós vamos conseguir chegarmos às vitórias de Deus. Porque as bênçãos de Deus não é para aqueles que querem, mas é para aqueles que obedecem às suas leis e os seus estatutos. A própria palavra de Deus, ela vai descrever. E ele vai dizer, no versículo 10, se você vacila nas dificuldades, como será limitada a sua força? Quando nós estamos passando por dificuldades e por lutas, a tendência nossa é sairmos o quê? Do alinhamento e da posição. Por isso que ele fala, se você vacilar, se você errar, em outras palavras ele está dizendo, se você errar, se você sair da posição, do alinhamento que você estiver no momento das lutas e das dificuldades, isso vai o quê? Vai minar suas forças. Por isso que no momento das lutas, no momento das tribulações, nós não podemos o quê? Se entregar o quê? Às pressões. Nós temos que nos permanecer firmes na presença de Deus. Mas tem muitas pessoas que no momento das lutas, das provas, dos vales, das tentações, eles começam agora o quê? A turbiar sua mente, a turbiar o seu coração, a mudar o seu propósito, a mudar o seu foco, a fazer coisas que vai desagradar a Deus. Isso vai fazer o quê? Vai roubar o quê? A sua força. Vai roubar o quê? A graça de Deus que ajuda a que nós venhamos ficar perseverantes. Porque Deus, ele não vai nos dar lutas maiores que as nossas forças. Então nós temos que perseverar e continuar buscando a presença de Deus. O discernimento, quando ele estava dizendo aqui, o discernimento, o conhecimento, ele pode vir pelo Espírito, pela palavra e pelos dons. O conhecimento e o discernimento, ele pode vir pela palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia vai falar que ela vai trazer o quê? O conhecimento. A Bíblia vai dizer aos Hebreus que a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir pensamentos do coração. Isso vai dizer que até pensamentos de pessoas que elas têm agora no coração, nós vamos discernir. Se nós contextualizarmos e aplicarmos isso, até uma pessoa que se aproxima de nós com um sentimento igual aqui, o salmista estava dizendo, de inveja pela palavra de Deus, nós vamos agora discernir pelas suas palavras. O dom também, ele vai agora também trazer o discernimento, o dom de discernir. Nós vamos agora entender, nós vamos agora aprender, para que nós venhamos agora o quê? Saber qual é o momento que nós estamos vivendo, para que nós venhamos conseguir passar aquele vento, aquela prova, aquele vale que nós estamos passando. Para concluir, ele vai dizer no versículo 21, tema o Senhor e o Rei meu filho, e não associe aos pecadores dissidentes, quer dizer, pecadores que continuam pecando, que não se arrependem. Ele estava dizendo que não eram pessoas que pecam, mas pessoas que continuam pecando. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que se arrepende e deixa o seu pecado é digno do quê? Do perdão. Aquele que pede perdão e deixa de praticar aquilo que ele fez. Mas o que ele estava dizendo aqui? Tema o Senhor e o Rei. Ele estava dizendo de Deus e estava dizendo de Jesus. Jesus era o Rei e o Senhor aqui estava dizendo de Deus. E quem leva uma pessoa a se arrepender, a não fazer aquilo que é errado, é o Espírito Santo que convence o homem da morte, do pecado e do juízo. Então ele estava dizendo que o Espírito Santo, que Deus e que Jesus é que vai nos ajudar a não fazermos
para concluir alianças com esses tipos de pessoas. Porque tem pessoas que têm vivido derrotas, que têm tomado prejuízos, que têm deixado de construir, porque têm feito alianças com pessoas que vivem uma vida que faz as coisas erradas. E ele vai terminar dizendo: pois terão repentina destruição. Quem pode imaginar a sua ruína? Ele vai dizer duas consequências. A primeira, o que as pessoas sofrerão, e segundo, o que estará sobre ela. A destruição seria a consequência desses pecados. A ruína é o estado que aquela pessoa ela iria ficar. Quando uma cidade ela é destruída, é algo que de uma sentença que aconteceu, ou algo que aconteceu, seja uma destruição por causas naturais, ou seja, a guerra vai destruir. Depois que há uma guerra ou que há uma destruição pela natureza, a cidade vai ficar o quê? Em ruínas. E aqui o sábio estava dizendo que aquilo ali, que o pecado, ele traz tanto a destruição, como o pecado ele vai fazer o quê? Fazer com que vidas iam ficar nas ruínas. Quantas pessoas elas têm o quê? Elas têm sido destruídas e têm permanecido em o quê? Em ruínas. Por isso que ele diz, o dissidente, aquele que continua pecando. Porque aquele que não peca, ele não vai ter o quê? A restauração. Mas quando uma pessoa ela se arrepende, a vida dela pode estar toda destruída, mas Deus agora ele vem com a sua restauração. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E agora aquela pessoa ela começa a se tornar uma nova criatura, começa agora a obedecer e a seguir os alinhamentos de Deus, e Deus agora começa a abençoar e a mudar a vida dela, em nome de Jesus. Estaremos agora tirando as ofertas.